Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre os 3 pilares importantes de marketing para o teu negócio em 2026, ou seja, hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de me apresentar, falar um pouco sobre a minha trajetória e dizer que esse é o primeiro vídeo desse canal que nasce, a partir de uma visão estrutural de negócio, de mercado também, em um momento também delicado do nosso país. Mas meu nome é João Victor Sodré, tenho 29 anos nesse exato momento que eu gravo o vídeo. Faço 30 anos esse ano. Trabalhei por quase 4 anos dentro da V4 Company, na posição de Account Manager barra gestor de projetos, gestor de equipe, enfim. Eu surfava ali nessas áreas, atendendo projetos reais e também gerindo as equipes ali na execução dos projetos. Então, trabalhei por 4 anos, aprendi muito nesse período, e em 2025 eu resolvi seguir outros caminhos, outros rumos. Continuei na área, trabalhando nessa posição, e hoje, nesse exato momento, eu decidi que é hora de avançar um pouco mais e abrir as portas do meu conhecimento para outras pessoas. Eu acho que essa aqui é a realidade. E conseguir ajudar principalmente os empresários, as pessoas, os empreendedores que estão iniciando. Então vejo muitos empresários, muitas pessoas que têm vontade de empreender, iniciando, não tendo condição muitas vezes de contratar uma equipe especializada para conseguir gerir o teu projeto. E a minha intenção é, nesse exato momento, com esse canal, ajudar essas pessoas de alguma forma, trazendo ali informações, trazendo um pouco sobre o meu conhecimento em negócios. Eu trabalhei em vários segmentos, muitos segmentos mesmo, segmentos variados, eu não tinha um nicho específico, e isso me deu uma visão gigantesca sobre os vários nichos que eu trabalhei. Então trabalhei com e-commerce, para vocês terem noção, trabalhei com e-commerce de remédio manipulado, trabalhei também com construtora, trabalhei em vários projetos. Eu poderia citar uma lista aqui, mas foram muitos, muitos segmentos para mim conseguir citar todos. Então assim, tem uma vasta experiência. Isso também me dá uma bagagem para algumas coisas. Nem todo projeto dá certo, tem projetos que são muito bons, o planejamento que a gente faz, ele encaixa, e vai adiante, e também tem projetos que não são bons, e a gente acaba, muitas vezes não conseguindo entregar o resultado que nós esperávamos, por vários fatores, desde o fator empresário, desde o fator planejamento que não encaixou com a realidade, enfim. Então tem vários fatores que contribuem muitas vezes para um projeto não dar certo. Mas não é o papo que a gente quer ter hoje. O nosso papo é outro papo, com outra ideia, que é eu apresentar 3 pilares importantes do marketing para 2026 para o teu negócio. E eu já adianto que são 3 pontos que talvez no momento que eu esteja apresentando para você não faça tanto sentido, mas eu tenho certeza que quando eu começar a falar você vai entender de fato ali. Então vou mudar a tela aqui, vamos para outra tela aqui, onde eu consigo trazer para vocês essa visão, e eu vou aumentar um pouquinho porque a gente vai passando um por um, tá? Então vamos lá. Então os 3 pilares aqui, eu já coloquei 2 aqui na sequência, provavelmente você vai ver o outro ali, eu vou explicar e a gente vai passando por cada um desses pontos aqui agora. O primeiro ponto é saber vender o seu produto ou serviço. Parece óbvio, Todo mundo tem que saber vender o teu produto, o teu serviço. Mas, entretudo, porém, em quase 4 anos de V4, não era isso que eu via muitas vezes nos empresários. E não importava o tamanho da empresa, tá? Às vezes a empresa era pequena, o empresário estava ali, o empreendedor estava na operação, trabalhando, atacando a operação, mas ele não tinha essa visão de saber vender o teu produto. E aí que entra um ponto importante. Fala, João, mas isso aqui faz diferença? Faz muita diferença no dia a dia. Então, por que a gente descobre isso aqui, sabe dessa informação? Nós tínhamos uma dinâmica bem simples, que a gente chamava de pitch elevator na época ali. Tinha outra também que eu fazia que a gente mudava um pouco mais, eu variava, que era venda o teu produto em 2 minutos. Mas basicamente a dinâmica era, você tá eu e você em um elevador e você precisa vender o teu produto para mim enquanto a gente está chegando lá no andar que nós iríamos. Então nós tínhamos ali em torno de 1 minuto, sei lá, 1 minuto e meio para a gente fazer essa venda. E basicamente era um pitch mesmo de venda, que era olhar para mim e vender o produto dele para mim. E muitas vezes ele não conseguia fazer isso. E aí ele falava sobre o negócio dele, mas ele não me vendia.
são coisas diferentes, vocês entendem? Então, vou dar um exemplo simples aqui. Então, se eu pegasse aqui, né, saber vender o seu produto ou serviço. Então, seria basicamente eu dizer para vocês, ó, o meu nome é João, eu trabalho com marketing há 4 anos, tem uma empresa que atende pequenos empresários e médios empresários, grandes empresários também. E a minha especialidade, né, é trazer performance para o teu marketing. Então eu estou falando diferente, né? Eu estou vendendo, fazendo um pitch para aquela pessoa. Só fiz uma introdução rápida. Mas a maioria das vezes eu vi o quê? Então, o meu produto, ele é um produto X, Y, Z. E ele vai, né, um produto que a gente criou por Y, né, Z, V. E enfim, ele começava a falar do produto dele. Não era uma venda de fato. Então isso aqui é extremamente importante. Por quê? Primeiro, independente do tamanho do seu negócio, você precisa saber vender. Se você é você sozinho, e aí você precisa se virar para vender, você tem que saber vender esse produto para qualquer pessoa, né? E aí aqui na frente eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente, mas que é interessante para a gente poder entender as ligações que a gente tem nesses 3 pontos. Todo mundo da sua equipe precisa saber. Aí a minha pergunta é, se você não sabe vender, você como empreendedor e sentado na cadeira de empreendedor, né, na cadeira de dono do teu negócio, imagina quem trabalha com você. E aí entra um outro ponto que é extremamente importante. Quem aí está do teu lado, independente da posição dele, ele é administrativo, é a pessoa que faz o café, ele precisa saber vender o teu negócio. Todo mundo precisa saber vender o teu produto ou o teu serviço. Por quê? Porque isso é um alinhamento cultural. A pessoa que entra dentro do teu negócio e não sabe vender o teu negócio, vender o teu produto, o teu serviço, ela está desalinhada culturalmente. Então essa cultura ela precisa existir, ela começa com você, né? Então começa com você executando isso na prática, no dia a dia. Então todo mundo precisa saber vender. E agora eu vou abrir para me passar já para o próximo, né? Eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais curto, esse primeiro vídeo. Eu faço um desafio para você. Por que eu quero fazer esse desafio aqui? Porque se você chegou até aqui, né, e eu estou dizendo para você, você precisa saber vender o teu produto, o teu serviço. E vender o teu produto, o teu serviço é diferente de falar do teu produto e o teu serviço. São coisas diferentes. E provavelmente, enquanto eu estou falando, você está pensando aí, né? Será que eu sei, eu consigo fazer isso? Eu estou preparado para fazer isso? Se isso aqui faz total diferença no meu negócio, eu consigo fazer? Eu vou fazer esse desafio. Para o vídeo, né? Daqui a pouco, quando eu terminar de falar o desafio, eu falei lá atrás, mas eu vou repetir para que vocês saibam. Você vai parar o vídeo por 1 minuto e tentar fazer a venda do teu produto. Imagina que tem alguém na tua frente aí. Pensa aí, tem um fulano de tal que está aqui na minha frente e que vai vender, eu vou vender o meu produto para ele ou o meu serviço para ele. E aí você vai fazer o seguinte, imagine que você está no elevador com essa pessoa de frente com ela e você precisa vender o teu produto para ela. Você tem 1 minuto para fazer isso, para você estruturar, pensar. E muitas vezes, né, a venda ela acontece também com perguntas que vão fazer você conseguir entender a dor, o desejo dessa pessoa e conseguir vender para ela. Então pausa o vídeo aí, 1 minutinho, e depois você volta aqui. Eu já vou lá pro outro porque você vai pausar e vai tentar fazer o desafio enquanto a gente vai falando ali do outro. Pausou? Beleza? Para quem já voltou aqui, né, eu tenho aqui agora o meu segundo ponto, que é o público-alvo bem alinhado. João, mas público-alvo é um negócio assim que não faz tanto sentido, não faz sentido? O último desafio aqui, ele fazia total sentido em ter um público-alvo bem alinhado, né? Porque você tem um público-alvo bem alinhado com aquilo que eu quero ou que o meu produto resolve, né? Os problemas que o meu produto resolve, o meu serviço resolve. Eu teria muito mais facilidade para poder vender, né, o meu serviço ou produto, tá? Então, o público-alvo bem alinhado, ele passa por 3 principais pilares, né? Eu trouxe 3 pilares gerais, mas dentro do público-alvo eu também tenho 3 pilares gerais. Primeiro, dados demográficos. Eu preciso saber esses dados demográficos do meu público-alvo. O que seriam esses dados demográficos? Gênero, idade, local, classe social e renda. Pensa o seguinte, quando eu consigo alinhar esses dados demográficos, eu consigo ser mais assertivo em como eu vou construir as minhas campanhas ou construir as minhas estratégias. E eu vou além, né? É interessante porque eu também consigo comunicar. Então, quando eu comunico, por exemplo, se o meu produto é um produto específico, um pouco mais nichado, se eu não tenho essa percepção, eu me comunico errado.
Então, muitas vezes eu vou comunicar com a pessoa errada, se é um homem ou se é uma mulher. Acho que vamos pegar um exemplo. Bom, é muito difícil, eu vou pegar um exemplo bem ridículo assim, mas eu acho que é importante para a gente poder entender. É, eu não posso comunicar, por exemplo, a venda de um biquíni, né, com uma fala de homem. É impossível vender porque meu público-alvo é a mulher, né? E também eu preciso entender ali, né, qual é o biquíni que eu vou vender para cada idade ali, né? Então, em cada momento ali eu tenho uma diferenciação. Então, o que é diferente, né, é uma comunicação diferente também dentro da própria classe. Então, ó, que legal. Eu tenho um gênero, dentro desse gênero também eu preciso dividir ali, né, como eu comunico dependendo da idade, né, e o produto que eu tenho. Então, isso mostra para nós que é extremamente importante eu entender para quem que eu vendo. Qual é o gênero? É homem, é mulher? É todo mundo? Então, se eu tenho um produto mais geral que todo mundo pode usar. E aí vem a idade. A idade, geralmente a gente pega uma faixa, né, uma faixa de idade que eu atendo. Então eu vou lá na minha faixa de idade, eu vou entender o meu produto ou meu serviço atende quem? Pessoas acima de 18 anos, né? Atende pessoas mais velhas, de média idade. Então assim, eu vou pegar essa faixa. E depois eu também posso dividir ainda em microfaixas, né? Então, de 18 a 25, de 26 até 31, 32, de 33 até 40, né? Eu vou fazendo essas divisões também, para que eu saiba comunicar. O biquíni é um bom exemplo, né, que eu dei ali atrás, um exemplo bem ridículo, mas é para que vocês entendam de fato que existe essa diversificação. O local também é importante. Para quem que eu vendo? Eu já falei para quem, qual o gênero, a idade, e agora eu preciso saber. Eu vendo na onde eu estou, eu posso vender para todo o Brasil. Eu tenho limitações, né, geográficas para o meu produto. Então isso faz total diferença também dentro do meu público-alvo. E aí entra o outro ponto: classe social e renda. Classe social e renda são as mesmas coisas? Talvez, mas eu preciso entender, porque a classe social ela abrange, né, um leque muito grande, e a renda ela define basicamente ali se a pessoa é capaz de comprar ou não meu produto. Então eu tenho divisões específicas também de produto. Então eu tenho produtos de ticket baixo, eu tenho produto de ticket médio, eu tenho produto de ticket alto, e a renda ela vai me dizer se a pessoa é capaz ou não de comprar, mesmo que seja parcelado, tá? Então isso já define muita coisa dentro do meu público. Então, gênero, idade, local, classe social, renda, isso aqui tem que estar muito bem alinhado. Você precisa saber exatamente quem são essas pessoas aqui, né? Esses dados demográficos precisam estar na ponta da língua, porque isso vai te ajudar na construção futura das suas estratégias, do teu planejamento, que, né, em vídeos posteriores eu vou tentar pincelar, fazer ali uma estrutura de marketing bem legal. Isso aqui é ouro, né? Então estou abrindo aqui algo bem a fundo já, né? E aí o público-alvo bem alinhado também passa por algumas estruturas, canais, né? O segundo pilar, né? Eu preciso entender quais são os canais que o meu público está, para que eu saiba onde eu ataco, qual é o lugar que eu preciso atacar, qual é a fonte de aquisição de público que eu preciso ter, onde que eu preciso buscar essa pessoa. Está no Google, no Meta, no SMS, no e-mail, no telefone, numa lista de contatos. Então tudo isso aqui são fontes, né, canais que eu preciso entender se meu lead está ali, ou a pessoa que pode comprar de mim está ali ou não. A gente pode chamar ele de lead, né? A gente chama de lead. Então, de fato, eu também preciso saber isso. Ó, que legal. Eu sei se meu produto, né, o meu serviço, as pessoas vão buscar no Google. Vou dar um exemplo da minha região. Eu moro numa região muito quente. Ar-condicionado aqui já não é algo de luxo, é algo de necessidade. Então, ou seja, quando o meu ar-condicionado estraga, aqui não tem outro ponto. Eu vou buscar a pessoa para poder fazer a manutenção do meu ar-condicionado, arrumar, comprar um novo ar-condicionado, enfim. E geralmente a gente vai no Google para buscar, né, referências ali. Então, se eu fosse um dono de uma empresa de ar-condicionado, eu estaria olhando especificamente para o Google também, porque as pessoas vão buscar ali, né, empresa de ar-condicionado, né, ar-condicionado, né, na minha cidade que é Rondonópolis, Mato Grosso. Então, ele vai buscar essa informação. Então, eu estaria presente nesse canal. Meta também estaria presente nesse canal, por mais que ele é um canal, né, onde eu preciso gerar desejo na pessoa, ainda assim eu estaria ali, então de alguma forma, nem que fosse orgânico, construindo conteúdos ali que fosse me ajudar, construção, né, nessa chamada de atenção ali das pessoas. A gente poderia colocar o WhatsApp, poderia ligar para os meus clientes. Então assim,
lista de contatos eu poderia disparar, por exemplo, no WhatsApp, uma mensagem para quem já foi meu cliente. Então todos esses canais que eu citei aqui fazem sentido, né, para quem tem uma empresa de ar-condicionado. E aí eu estaria, né, 100% ligado, buscaria um pouco mais, né, para entender ali, de fato se essas pessoas estão ali. Tem bons exemplos aqui que poderiam se encaixarem. Por fim, aqui no terceiro pilar do público-alvo bem alinhado, eu tenho as especificidades. Então, o que são as especificidades aqui? O que eu considero como especificidades do público-alvo? Os desejos, interesses e objeções. O que seriam esses desejos? Basicamente o que a pessoa espera, né? Ou o que ela quer quando ela considera o problema dela e ela considera você, né, como uma possível solução para esse problema. Então, qual o desejo que ela tem? Eu preciso mapear isso, né, bem, eu preciso ter isso bem mapeado. Eu acho que esse é o fator que eu preciso colocar. Então, ela tem desejo de, né, eu dei o exemplo da empresa de ar-condicionado. Eu tenho desejo de ligar o ar-condicionado, né, e o ar-condicionado gelar bem, para que eu possa dormir, né, a noite toda confortável naquilo que eu espero, né, eu desejo que isso aconteça. Quais seriam os meus interesses nesse caso? Um bom exemplo. O meu interesse é que o meu ar-condicionado fosse arrumado, né, e aí fosse com um preço justo, fosse um trabalho bem executado, um trabalho onde eu teria uma boa limpeza, uma organização, higiene. Então tudo isso, né, eu contaria como interesse para resolver o meu problema. E as objeções. Então as objeções também precisam ser mapeadas. A gente mapeou o desejo, o interesse e a gente também precisa mapear as objeções. Quais são as objeções que essa pessoa teria, né, na verdade, para poder comprar o meu produto ou, né, contratar o meu serviço. Então quais objeções, né? Ela seria o preço, né? Seria a minha agenda, o horário que eu posso trabalhar? Quais as objeções que você encontra quando você vai vender o teu produto, o teu serviço. Então, esses três pilares aqui, com esses três pilares bem pensados, ajustados, a gente consegue ter esse público-alvo bem alinhado. Isso aqui nos ajuda em alguns pontos. Agora eu volto lá atrás. Se você tivesse isso aqui bem alinhado, não seria muito mais fácil você saber vender o teu produto, o teu serviço? Porque eu sei quem é, eu sei onde está e eu sei o que ele quer. E o que ele também pode não querer. Então, isso aqui me ajuda a construir perguntas na minha cabeça, perguntas automáticas, onde eu consigo, já de cara, prever se você precisa ou não do meu produto e se eu conseguiria vender para ti ou não. Então, em um minuto, você é capaz de construir uma narrativa para você conseguir convencê-lo de que o teu produto, o teu serviço é bom para ele e que ele deveria contratar, tá? Então, olha, uma coisa liga a outra, né? Comecei lá por ele porque ia chamar a atenção de vocês e ia colocar uma pulguinha na cabeça de quem está assistindo o vídeo. E eu coloquei um terceiro aqui que não tem nada, né? Mas que é o segundo cérebro. Isso aqui é vamos dizer assim, muitas pessoas estão falando sobre o segundo cérebro na internet porque a gente está numa era de IA, né? Onde a gente já tem a terceira revolução da IA, onde a gente tem a revolução agêntica, né? Agora a gente tem agentes trabalhando, fazendo trabalhos repetitivos, executando coisas que nós executávamos em uma escala menor, em escala muito maior. Substituindo, né, trabalhos muitas vezes repetitivos e que eram, né, até mesmo na internet, eram braçais, a gente precisava ficar fazendo na mão, agora a IA consegue resolver. E aí surgiu, né, o termo segundo cérebro, né, second brain ali, uma coisa assim, second brain, onde as pessoas falam sobre a construção desse segundo cérebro. E o que é isso aqui? Né? Antigamente a gente falava que isso aqui era guardar informações, né? A gente vai lá no Docs, pega a informação que eu criei e eu vou guardando essas informações dentro desse Docs. Basicamente é isso. Não tem nada de segredo nisso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou construir ali um documento de informações do meu negócio. Então, eu vou pegar essas informações e vou guardar essas informações aqui dentro, onde eu posso dividir isso aqui em várias pastas, né? Eu posso guardar informações do meu financeiro, eu posso guardar informações do meu público-alvo, que a gente acabou de falar, eu posso guardar informações sobre vendas, eu posso construir um arquivo onde eu coloco as informações específicas de contexto do meu negócio, a história, como a gente surgiu, como eu comecei a vender o meu produto, quais foram os meus primeiros resultados, como eu cheguei até aqui. Então tudo isso que a gente guarda na nossa cabeça, a gente precisa guardar dentro de documentos. Por que isso é importante? Daqui a um pouco, todas as empresas que estão no mercado, elas vão precisar
né, aderir ou vão querer aderir. Eu acredito que querer é mais pontual, e também às vezes precisar aderir, porque os concorrentes vão estar tão avançados no sentido de trazer agentes trabalhando, né, e ter uma performance muito melhor que a performance humana, que as empresas serão obrigadas a aderir, né, também o movimento. Então, e isso já está acontecendo, né? Então, acho que não sejamos, a gente não pode tapar os nossos olhos para o movimento que está acontecendo. Então, tem muita gente já trabalhando, né? Inclusive eu, trabalhando muito com a gente, fazendo para que as coisas ocorram. Então, de fato, a gente precisa entender que a informação hoje, né, num movimento onde a gente tem uma crescente gigantesca de agentes de IA no mercado, trabalhando, fazendo atividades, né, que muitas vezes era um humano que executava, eu preciso ter contexto, né, para poder no futuro ou agora também aderir a esse movimento, aderir ao trabalho dos agentes de IA, né, fazer essa construção também no meu negócio. E o segundo cérebro vai te ajudar nisso. Então, se você for assistir um vídeo, por exemplo, de quem fala de IA para falar sobre o segundo cérebro, ele vai trazer sobre contexto, harness, vai ter muitas informações, e eu estou tentando facilitar isso para vocês. Então, trazendo essa informação aqui do segundo cérebro. Então, eu documento todas as informações, né? Documento de informações, e eu posso dividir isso aqui em vários documentos, onde eu consigo contextualizar. E aí a gente começa a construir, né, agentes inteligentes num futuro próximo, que vão muitas vezes executar coisas, né, que me tomam tempo como empresário, como empreendedor, tomam tempo do meu colaborador, quem está investindo tempo aí no meu negócio, e nos ajuda a crescer. Então, acompanho algumas pessoas, principalmente, vou dizer o nome de um das pessoas que eu acompanho, que é o Bruno Okamoto, acho que é isso o nome dele. E ele fala muito sobre, né, essa questão do movimento agêntico no Brasil e no mundo, onde as pessoas estão aderindo a esse movimento. Então, esse é o último passo, bem simplesinho aqui, né? Ficou o único aqui que ficou só com um pontinho aqui para a gente poder trabalhar, mas eu queria fazer um vídeo mais curto dessa vez mesmo, né? Para mim depois ir trazendo mais informações. Esse é o primeiro de muitos vídeos que eu quero gravar aqui, então eu quero ver se eu consigo soltar pelo menos um vídeo por semana no canal do YouTube, e depois, né, disponibilizar esse vídeo ali também nas minhas redes sociais, no Instagram, trazer esse movimento, né? Então você que é o micro, né, pequeno empreendedor aí, MEI, que está tentando empreender nesse Brasil que é, assim, difícil de empreender, e se eu puder te ajudar, né, com o que eu vou trazer de conteúdo aqui, me acompanhe, indique para outras pessoas, né, que esse é só o primeiro vídeo, e a gente vai conseguir trocar também informações ali. Então, se você gostou, comente aqui, curte o vídeo, né? Mande para outras pessoas, e a gente vai construir algo bem interessante, bem sólido aqui de informações. Vou tentar no máximo facilitar, né, no mundo de muitas informações de IA, onde a gente tem uma explosão de coisas. Vou tentar facilitar para todo mundo, né, trazendo uma informação mais enxuta, que vai ser mais certeira para vocês. Valeu, tamo junto.